apresenta comigo esse programa o Frei Gilvander, eu sou Delze Laureano e hoje o nosso entrevistado, quem está falando a palavra ética, é o Michael Donizete. Ele é irmão marista e faz parte de um movimento de luta aí pelos direitos afrodescendentes e de conscientização desse direito dentro das entidades religiosas. No primeiro bloco, nós estávamos falando acerca de uma retrospectiva histórica da história do Brasil, da perspectiva do povo negro. E essa pergunta foi você que fez, então retoma a sua pergunta aí para o Michael, para a partir disso nós conversarmos mais sobre o Estatuto de Igualdade Racial, etc. Beleza, Michael, é o seguinte, eu vou insistir nessa pergunta pelo seguinte, você começou a mencionar algumas leis que aconteceram no século XIX aí, leis que aparentemente entraram para a história oficial como sendo coisas boas, benesses e tal. Aí eu te pergunto, por exemplo, a lei do ventre livre diz assim, olha, crianças que nascem estarão livres, quem ia cuidar delas? A lei do sexagenário diz, olha, escravos após 60 anos estarão livres. Tinha quantos? Muitos escravos acima de 60 anos. Alguém conseguiu sobreviver? E eles iriam ser cuidados, trabalhar com qual mês de vida, né? Até a lei... e antes também, 38 anos antes da lei oficial, 13 de maio de 1978, aconteceu em 1850 aquela famosa lei de terras, né? Lei 611, 601, que assim, na prática, aprisiona a terra antes de libertar os escravos, dizendo assim, olha, a única forma de se tornar proprietário de uma terra é comprando. Exatamente. Então, qual é a leitura que você faz realmente dessas leis? Olha, eu acredito que são leis que a sociedade ostenta como leis muito significativas, que deram a sua contribuição nesse processo de libertação do povo negro. Eu acredito que são duas leituras, né? Tem essa parte que a gente pode dizer que realmente deu essa contribuição, mas que de certa forma gerou todo um aprisionamento e um empobrecimento da população. A gente joga algumas pessoas na sociedade, numa sociedade que não tem condições e nem estrutura para acolhê-las. E que, de certa forma, se nós temos as favelas, os morros hoje, e de certa forma essas áreas com grande índice de pobreza, é fruto dessa história. É um povo que foi jogado para o canto, marginalizado. Então, de certa forma, isso impediu com que as pessoas pudessem se afirmar enquanto tal, assumir o seu papel na sociedade. E com relação a essa política de terras, se só poderia, como é hoje, comprar quem tem dinheiro, imagina um negro que sai da escravidão sem a mínima condição e estrutura, como é que vai ter o acesso a essas terras? E as crianças libertadas? Exatamente, é um outro problema, né? Se a gente olhar nas grandes cidades, o grande índice de meninos de rua que nós temos, o grande índice que é imenso, de certa forma a gente pode considerar que é fruto de toda essa história. Claro, famílias que já são desestruturadas há muitas gerações. Exatamente. E os acima de 60 anos? Era grande a população escrava acima de 60 anos? Olha, eu diria o seguinte, raríssimos eram os escravos que ultrapassavam os 40 anos de idade. A exigência do trabalho escravo, a exploração, tudo aquilo que eles sofriam, dificilmente eles conseguiam chegar. O professor Darcy Ribeiro, ele fala naquele livro O Povo Brasileiro, ele diz, o Brasil colônia, ele foi uma máquina de moer gente, né? Em 5 anos, a pessoa estava sem menor condição de trabalho. Primeiro, que nas grandes lavouras não era permitido cultivar alimentos. Isso. Os negros só poderiam trabalhar aos domingos para cuidar das suas roças, para comer. Os negros que conseguiram chegar nessa idade eram aqueles negros urbanos, que eram o trabalho explorado, eles eram usados pelos patrões, às vezes até para ganhar dinheiro, né? As negras que vendiam as comidas, os negros, etc. Quer dizer, é uma farsa, não é? Então você tem uma caminhada de reconhecimento, uma pressão da Inglaterra também para acabar com o tráfico de negros, porque o grande negócio, a terra era abundante, como é abundante, mas sempre cercada. Quer dizer, o grande meio de lucro, de fazer dinheiro, era o tráfico negreiro, né? E acabar com isso não foi fácil, né? Não foi fácil. E a Inglaterra, que tinha como um dos principais consumidores de seus produtos o Brasil. Então, libertando os escravos, você também aumentava mercado, né? O seu contingente de consumo, né?
Então é interessante. E durante a escravidão tem uma coisa interessante que alguns historiadores apontam, que havia a chamada política dos 3 P's, que era pão, pano e pau. Pão, que era o alimento que eles recebiam, que era precário, a mínima condição. Inclusive tem aquela historinha assim, que quando era a época de comer manga, não podia tomar leite. Isso. E vice-versa. Exatamente. Vem de lá? Então, pano, pão e pau. Pano é a veste que eles recebiam, que muitas vezes era uma veste anual. Então a gente imagina a situação, né? Pano, pão e pau. O pau eram os castigos diários que eles recebiam. Então a gente vai perceber que essas próprias leis, elas de certa forma não geraram tanta contribuição, porque não geraram uma estrutura social para acolher essas pessoas. Então, de certa forma, esses castigos que eles recebiam dentro dessa política dos 3 P's, a gente pode considerar que a própria sociedade deu continuidade a esses castigos, só que de outras formas. O empobrecimento, as pessoas enxotadas para as periferias. Então, a gente pode considerar isso também como a continuidade desse processo de escravidão. Por isso que a gente hoje costuma dizer, houve uma abolição da escravatura, mas as pessoas de fato não foram libertas, porque de certa forma ainda continuam submissas a toda uma estrutura social de exclusão que ainda existe e prevalece sobre o nosso país. Né? Tem algumas leis no Brasil, quer dizer, de um modo geral, se nós olhamos para as leis, a minha ferramenta, né, que eu atuo na área jurídica, nós ficamos meio perplexos quando vê, por exemplo, a exclusão dos trabalhadores rurais das normas na CLT. Você imagina a CLT de 1943, a maioria dos trabalhadores eram trabalhadores rurais e não urbanos. Exclui os trabalhadores rurais, que só vão ser elevados ao mesmo status dos trabalhadores urbanos com a Constituição de 1988. Da mesma forma, olha só, a Lei Áurea, né, que abole a escravatura no Brasil. O grande debate nacional naquele momento, se eu estiver errada, você me fala, mas o que a gente estuda era o seguinte: como vamos indenizar os grandes investidores que investiram grandes somas na aquisição de escravos, que inclusive era considerado mercadoria, pagava até taxa de importação, né? E o tráfico era exatamente para burlar esse esquema. A Lei Áurea, 2 artigos, fica abolida a escravatura no Brasil, revoga suas disposições e contratos. Exatamente. Então, consegue romper com aquele primeiro problema, que é como vamos indenizar os proprietários. Mas ninguém preocupa. E agora? E essa população negra? Quantos milhões de pessoas estão no país trabalhando nas diversas atividades? Na agricultura, na mineração, em vários trabalhos dentro das casas das pessoas. E o futuro dessas pessoas agora? Silenciou a respeito disso, né? Então, nós vemos também que o direito, ele, aparentemente, a primeira face, parece realmente, dentro da sua pergunta aí, que há uma caminhada. Mas quando a gente começa a desconstruir, né, o que tem por trás, mas eu estou pensando nisso, para a gente vir para a Constituição de 1988, Maico, vocês, dentro das congregações religiosas, vocês têm estudado a forma como o movimento negro ele se afirma no Brasil e como tem várias conquistas na Constituição de 88 e agora com o Estatuto da Igualdade Racial. Vocês estudam esses dispositivos legais? Na verdade, a gente sente que dentro da vida religiosa e da própria igreja como um todo, essa é uma reflexão que ainda é muito precária. Acredito que pela proporção de religiosos que nós temos hoje dentro da vida religiosa consagrada, que a gente poderia definir como um novo rosto aqui, Marcos, da vida religiosa consagrada. Uma parte aqui, sim. Só uma ressalva que, às vezes, muita gente fala assim, os religiosos e as religiosas, vida religiosa, quer dizer, o povo brasileiro é eminentemente religioso. Sim, então, essa categoria que diz assim, os religiosos, que normalmente se aplica aos freis e às freiras, aos irmãos e às irmãs, quer dizer, é um grupo pequeno que pertence a alguma congregação, mas tem todo o povo que é religioso. Religioso. Tá certo. E aí a gente poderia pensar na igreja como um todo, né? Eu acredito muito que a reflexão ainda é muito precária. Acontece, graças a Deus, ao longo dos últimos anos, tem havido um grande desembocar nessa reflexão sobre a dimensão da negritude. Então, dentro da vida religiosa, é algo que ainda caminha de forma muito lenta. As congregações precisam se abrir mais, tanto para o acolhimento de pessoas negras, quanto também gerar a reflexão. Porque não adianta nada eu tanto formar... internamente quanto a ação para fora. Exatamente. Não formar as pessoas a partir de modelos e protótipos de fora, mas formar a partir da sua realidade específica.
porque você não pode abrir mão de uma história que a pessoa traz. Ela é fruto de uma história e ela deve tomar consciência dessa história, se perceber enquanto pessoa, se afirmar na sua identidade. Então, é por isso que essa reflexão é importante. E dentro da igreja como um todo, pensar em tantos leigos, leigas das nossas comunidades. Essa reflexão eu acho que é algo que se torna fundamental, principalmente nos dias de hoje. Mas essa reflexão, essa caminhada, vamos dizer assim, do movimento negro, principalmente no momento da Constituinte, ele fez o movimento negro e a consciência negra crescer e ganhar espaço no Brasil. Isso contribui para essa reflexão que vocês fazem também dentro da vida religiosa? O movimento, a atuação do movimento negro fora das congregações religiosas? Não, é fundamental. Tanto que a própria expressão movimento negro é um termo genérico que a gente usa para definir todos os grupos e movimentos que trabalham e refletem sobre a dimensão da negritude. Então, sem dúvida nenhuma, é fundamental. E nos últimos anos, e isso é algo que tem me deixado muito feliz, todo lugar que você vai, as pessoas que são negras, elas se identificam enquanto tal, se afirmam enquanto pessoa, e isso é algo muito significativo, porque é assim que a gente vai conquistando alguns espaços que eu acredito que historicamente nos foram negados. Então, de certa forma, eu acredito que um povo consciente é capaz de se afirmar e de buscar o seu espaço. Então, essa reflexão, o movimento negro tem feito, e dentro da própria igreja, os diversos grupos que trabalham essa dimensão da negritude têm feito também. E, de certa forma, é isso que tem gerado toda essa mudança de mentalidade. Há um grande caminho a ser feito ainda, mas as conquistas para nós são um sinal de muita alegria. Ô Maico, a Deus está insistindo na pergunta da Constituição. Eu lembro aqui uma felicíssima coincidência. A Constituição é de 1988. E exatamente em 1988, nós tivemos a campanha da fraternidade sobre o povo negro, né? Fraternidade e o negro. E o lema era, ouvir o clamor deste povo. E a Deus insistindo assim qual foi a participação do movimento negro na elaboração da Constituição e, posteriormente, na efetivação de muitas conquistas que estão lá escritas no papel. Então, eu pergunto para você, Marco, essa campanha da fraternidade, em 88, aí mais também, comemorando o centenário. Eu não tinha nascido ainda não, você já tinha nascido? Já tinha nascido, eu sou de 85. 3 anos de idade. Aí é uma felicidade. Era o mesmo ano da Constituição sendo promulgada, era centenário também da Lei Áurea, né? Exatamente. 1888, agora 1888, e campanha da fraternidade sobre o negro. Essa campanha da fraternidade, você considera assim, se olhando assim a história do movimento negro e também a história da pastoral afrodescendente, afro-brasileira, foi uma campanha relevante, marcante? E eu considero a campanha de 88 como um grande marco na nossa Igreja do Brasil, porque desde as transformações que o próprio Concílio Vaticano propôs em 65 para a sociedade, que as conferências latino-americanas foram fortalecendo na nossa realidade concreta, a campanha da fraternidade para mim foi um grande marco, porque foi lá que se fortaleceu de fato dentro da Igreja Católica a reflexão sobre o valor do negro, o sentido da negritude. Alguns teólogos costumam dizer que foi um grande desafio colocar isso como pauta de discussão, a campanha entrar como tal. Mas ela gerou toda uma reflexão, porque a proposta da campanha é ser uma reflexão a nível de igreja nacional. Você lembra se ela foi abraçada em todas as dioceses, paróquias, comunidades, ou teve reação? Como é que foi a aceitação? Sobre essa questão da aceitação, eu não sei dizer de fato, mas me parece que houve resistência por parte de muitos bispos, porque o Brasil, historicamente, é uma igreja tradicional, salvas algumas realidades. Mas houve sim resistência, como ainda acontece hoje. Basta a gente falar, refletir sobre a dimensão da missa afro, o resgate dessa dimensão da enculturação nas celebrações litúrgicas, é algo que não consegue entrar dentro de determinadas realidades devido a uma resistência. Que é a missa da terra sem males, né? Exatamente. Com Milton, a missa dos quilombos. A missa dos quilombos, né? Que foi tão questionada assim. Exatamente. Então,